Presidente, é uma simpatia. Boa noite, presidente. Boa noite, diretora, vereadores, vereadoras, público presente. Aproveitando o gancho, presidente, o senhor falou do sentido único na rua Doralice Ramos Pinho. São José tem algumas coisas engraçadas, né? Ruas que são sem saídas, né? E se tornam sentido único. Ruas paralelas que uma é sentido único, a outra não é. Tem dois sentidos, como tem no Cobraçal e Campinas. Pedaços de ruas que viram sentido único, como próximo da Casa d'Água, 7 de setembro, Antônio Scherer. Pedaços de rua que só complica mais o trânsito. Essa história de pegar, né, que nós temos que aprender, né, o vereador, o secretário tem que aprender, que quando uma pessoa faz um pedido, nós temos que analisar se esse pedido que está se fazendo, ele vai atender e vai atingir toda a necessidade daquela comunidade. Mas não, parece que é uma busca incansável de voto e tem que agradar aquele eleitor, aquele morador. Não, calma. Ele pode ser até boa, mas nós temos que analisar mais fundo. Vai ali na 7 de setembro, ali perto da Casa d'Água, ver se eles gostaram daquele pedacinho de único que fizeram ali. Vai. Não gostaram. Já reclamaram para mim. Tira agora. Tira, porque uma pessoa pediu, não sei para quem, e aquilo tem que ser feito. Não, tem que ser analisado. Presidente, quando surgiu a ideia de fazer o sentido único na rua Santo Antônio, Maloroeiro, eu tive essa preocupação, presidente. Eu mandei minha assessoria, em casa, perguntar, como se fosse um questionário. Concorda ou não com o sentido único na rua Santo Antônio Manuel Loureiro? Perguntei para ter a satisfação, para verificar se isso ia satisfazer a população. E foi feito, presidente, Santo Antônio Manuel Loureiro. Foi feito. Apesar de ter um vereador lá do meu bairro também, na época era vereador, hoje não é mais, foi lá e inverteu. Foi a coisa mais ridícula do mundo, né? Porque o irmão dele morava na rua, aí ele foi lá e inverteu. A prefeitura foi lá, fez o sentido único na Santo Antônio, subindo e descendo no Manuel Loureiro. No outro dia, de madrugada, porque o vereador reclamou, porque não podia, porque o irmão dele morava ali, tem que dar uma volta para poder sair no Alberto Léo. Pintaram as faixas de sentido de branco, pintaram de preto para poder inverter, e inverteram, para satisfazer o tal vereador lá, que não é mais vereador, e satisfazer o irmão dele. Só que viu que isso atrapalhou todo o trânsito. Aí durou uns 3 meses, presidente. Aí falaram modificar e está até hoje, que foi a ideia que tinha surgido. Então, São José tem essas coisas assim. Então, tem que tomar muito cuidado quando se vai aplicar um pedido de um morador ou uma sugestão. Tem que ser analisado para ser aplicado. E tem que ter a coragem de dizer para a pessoa, assim, não, esse seu pedido não tem como implantar. Nesse sentido, senhor presidente, dizer que no começo desse mandato, eu vim nessa tribuna para dizer que o ideal para São José era a gente ter mutirões de manutenção permanente das vias públicas. A gente viu a administração passada, que abandonou praticamente o município inteiro nesse sentido, e eu vim nessa tribuna solicitar isso. Até porque era de praxe, já era um estilo da administração anterior, da Ariberg, onde o próprio atual prefeito é secretário. Existiam empresas setorizadas, vereador Edilson. Eu acho que eram, falei memória, eram 3 empresas. Pegava Barreiros, pegava Forquilinhas e Centro, e sede aqui. E essas empresas ficavam diretamente em contato com os moradores e também com o 56 da Prefeitura, que o 56 era na série de obras, que hoje está na ouvidoria da Prefeitura, que pouco houve, né? Houve bastante, desculpe, mas pouco faz. E se resolvia o problema imediatamente. Assim, ligava e tinha um retorno, presidente. Aí sabe o que disseram para mim? Não, primeiro nós vamos fazer aí um movimento aí, tal, para dar uma geral em tudo, depois nós vamos instalar. Não fizeram. Disseram para mim que era, não faz isso. Deixa a pessoa pedir para ti, para tapar um buraco de rua. Porque assim tu vai ganhar voto. Presidente, eu não quero ganhar voto para tapar um buraco de rua. Né? Agora vem agora a solução. Que essa ideia eu te falei lá no começo do mandato. Agora querem fazer mutirão permanente. Querem que essas manutenções sejam permanentes. Agora fica bonito. Agora não resolve mais. Quer agradar o quê agora? Se já passou. Né? Então essas coisas têm que ser... tem que ter mais responsabilidade no que se faz do que se fala. Né? Então, não serviu para mim porque a ideia foi minha. Vai servir agora por quê? Né? Para agradar quem? Né? E da mesma forma são essas placas de iluminação de ruas. A Câmara acabou aprovando um projeto de lei que veio do Executivo, tanto para abrigo de ônibus como para a placa de iluminação de rua. Ia ser uma concessão, as empresas iam explorar a parte de publicidade e ia ter custo zero para a Prefeitura. Houve a licitação, cancelaram a licitação e acabou ficando no nada.
Continuamos ainda com uma empresa, que é uma empresa até que presta um regular serviço, para não dizer ótimo serviço, um regular serviço. Se tem contrato com a prefeitura, não tem, mas ela continua colocando essas placas de iluminação de ruas e explorando o espaço de publicidade. Só que eu acredito que não seja nem legal isso, mas está atendendo, mas muito pouco, porque a demanda é muito grande. As placas, claro que eles têm que ter um faturamento, um retorno desse custo, e acaba não atendendo a população. A gente vê hoje que esse tipo de trabalho feito pela prefeitura é muito fraco, muito pouco. Então, e nesse ponto também, em falar em relação à manutenção de ruas, ela tem que ser constante mesmo. Ela tem que, não pode a prefeitura, como estava fazendo aí, de cadastrar buracos, tirar foto, fazer um relatório e contratar uma empresa para executar. Ela vai lá e executa, só que nasceu o buraco de um lado, aí não tapava o buraco do lado porque estava naquele relatório aquele buraco. Aí passava a empresa. Né? Passa, porque aquele buraco já está no lado. Isso é uma vergonha para quem está vendo também. Pô, tampa aquele buraco ali também. Não, isso não está no nosso contrato, só tampar isso do lado. E nasceu. E nesse sentido de manutenção que eu falo, até por segurança mesmo, né? Não é só a manutenção das ruas, é como as faixas de segurança. O meu cunhado acabou reclamando que para andar hoje no Alberto Leal em Barreiros, eu acho que isso está aí em todo o município, as faixas de segurança elas não têm uma manutenção de pintura constante. E as pessoas reclamam, Cobrasol Campinas reclamam bastante também. Então, essas manutenções têm que ser diárias, não tem que esperar o povo pedir, e nem para trocar voto por isso. Tem que estar essa manutenção constante, como se fala, com um mutirão permanente de manutenção das ruas. E é faixa de segurança, é buraco e tudo. Presidente, hoje eu recebi um telefonema de uma ideia interessante. Assistiram à sessão da Câmara e comentaram sobre essa possibilidade da Prefeitura fazer uma rodoviária no terreno na rua Antônio Xereder, não é na rua Iano, na rua Antônio Xereder, próximo ao viaduto ali, na marginal da BR-101, da possível rodoviária municipal, em troca desse terreno do Correio. A gente sabe que o local ali não é apropriado para isso, né? Eu não posso ser, se eu for contra, é porque eu sou contra Barreiros, né? Mas porque está perto do meu local de residência. Mas não é o local adequado, né? Há necessidade de fazer um estudo mais aprofundado. Mas veio uma ideia, senhor presidente, que é da tua área também, de usar, que seria o final da beira-mar continental, a beira-mar Barreiros, que é no Rio Três Henrique. Aquela região Três Henrique, fazer essa ligação com a BR-101, que as margens do Rio Três Henrique poderia aproveitar, e ali criar, sim, uma rodoviária interestadual. Né? Na rua Heriberto Usa, nossa rua velha ali. E junto com isso, ligar também, fazer um porto marítimo também, para poder interligar. Né? Que já é até uma ideia, na verdade, do prefeito anterior, né, que apresentou algum projeto desse tipo, mas está surgindo essa ideia de novo, já que começou a se falar de possível rodoviária, e é uma área que é interessante para estudar, né, até pela localidade, a Rua Velha de Barreiros, mais próximo da BR-101, e ali criar, assim, uma grande rodoviária interestadual, que seria um anexo da própria terminal rodoviária de Florianópolis, e ali, sim, um ponto terminal marítimo, até para grandes barcos, ou até para fazer a continuação desse projeto do prefeito Ronélio de Palhoça, né, de implantar o terminal, o transporte marítimo. São ideias que surgem que a gente tem que analisar, a gente tem que se fazer estudo. Não quer dizer que está dando a ideia que nós temos que executar, mas acho que temos que trabalhar isso. E pela situação, pela localidade, é viável. Esse sonho de São José ter uma rodoviária, né, porque o que nós temos não é uma rodoviária, né? Ali é um ponto de parada de ônibus, uma avenida José Bernardes, e não tem nem caráter mais de avenida, né, até pelas ocupações que tem, e até pela dificuldade que surgiu. Senhor presidente, até para terminar só, apesar que o assunto é mais complicado um pouquinho, escutei essa semana o deputado federal Esperidião a mim, falando sobre a criação do Parque Ecológico do Arvoredo. É uma reserva natural, mas não pode ser explorada nem ambientalmente, nem no turismo, mas se criar um parque, sim, ela poderá ser estudada por ONGs, por ambientalistas, e abriria. É uma ideia super interessante, né, que a gente apoia, né, porque, na verdade, a Ilha do Arvoredo é belíssima, né, e a gente tem dificuldade de conhecê-la. E com essa criação do Parque Ecológico está se discutindo, então, em audiências públicas. Essa é uma ideia que a gente pode trazer até para São José. Toda a região da Ponte de Baixo, o Morro da Ponte de Baixo, do Centro Histórico, né, são áreas de preservações permanentes, que com o passar do tempo estão sendo exploradas, estão sendo derrubadas, estão se terminando, mas é um grande manto verde que nós temos que preservar.
poderíamos aproveitar a ideia e transformar também, criar um parque ecológico em São José, nessa região nossa, desse morro da Ponte de Baixo, junto com o centro histórico, né, fazenda, antes que isso se acabe, né? Partindo dessa premissa do deputado federal Espírito de Almir, podemos implantar também aqui em São José.